Bom dia, pessoal do Terceirão, do Coque José Bonifácio, como é que vocês estão? Espero que estejam bem e quero falar que eu tô com saudade de vocês, que eu queria estar aí. Certeza que é muito melhor dar aula aí, presencial, do que ficar aqui fechado no meu quarto. Tô com a porta trancada para os meus filhos não abrirem a porta e atrapalharem a aula e atrapalhar tudo, eu ter que voltar à gravação. Então, ficar sozinho aqui no quarto é meio triste, mas é o que tem para agora, é o que nós podemos fazer. Então, estamos voltando com o trabalho essa semana aí. Vai ser um trabalho remoto por enquanto, mas eu tenho certeza que logo, logo a gente vai estar aí junto para continuar fazendo esse bom trabalho que a gente vem fazendo de aprender e tirar e brincar um pouco, tirar um sarro, zoar um pouco e mesmo assim aprender buscando esta nota alta na redação de vocês nos vestibulares que vão ter esse ano. Mesmo com a pandemia, eu tenho certeza que não tem jeito não. Vocês vão ter que encarar o vestibular do mesmo jeito. Então, esse é um modo da gente minimizar esse ônus que vocês teriam de conhecimento, mas não vamos deixar a peteca cair, não. Vamos tentar fazer uma aula aqui remotamente, exatamente com o mesmo nível de qualidade que a gente faria aí com vocês aí na sala de aula, como a gente está acostumado a trabalhar. Bom, tá bom. Apesar de triste, daqui a pouquinho, depois da gravação desse vídeo, a gente vai ter um pouquinho de interação. Eu vou disponibilizar um link aí no Hangout Meet para vocês daqui a pouquinho, depois que vocês assistirem essa aula aqui. E aí a gente conversa um pouco, tira um pouquinho de onda aí, ainda mesmo assim corrige os exercícios das atividades que eu pretendo propor agora. Muito bem, então vamos lá. Gente, o que que nós faremos, o que nós vamos fazer agora neste conteúdo de agora? Eu programei que a gente fizesse o seguinte: vocês vão comigo para o conteúdo da apostila de vocês, que está aqui. Eu deixei duas apostilas abertas, uma para a gente poder fazer os exercícios e a outra para a gente poder ver o que nós estamos fazendo. Então, só para vocês saberem o que está rolando aqui, ó, eu conversei com a Ana Laura, né? No primeiro ano, a Ana Laura era minha secretária oficial, agora ela vai voltar. Eu liguei para ela para saber qual que era o momento em que eu tinha parado, já faz um mês e meio. E segundo minha assistente, Ana Laura, nós estamos exatamente aqui, ó, no capítulo 4, no módulo Introdução e Tese. Foi aqui que nós paramos. E aí, então, é exatamente daqui que nós vamos partir. Depois vocês terão no caderno de atividades os exercícios referentes tanto ao módulo 7 quanto ao módulo 8 nós faremos nesta aula. São apenas 4 exercícios, coisa rápida. Então já fiquem sabendo que vocês, ao final do vídeo, façam os exercícios dos módulos 7 e 8, Introdução e Tese 1 e 2, para que eu possa entrar com vocês no Hangout Meet para a gente debater esses exercícios aí, claro, tirar qualquer dúvida que vocês possam ter do conteúdo. Então, dando uma olhada aqui, primeiro, no material, eles dizem exatamente o que seria, né? Como é, o que tem que ter numa introdução, qual que é a importância da introdução do texto e tudo mais. E depois eles dão um monte de tipos de introdução. A introdução pode ter uma declaração inicial, pode ter interrogação, convite, suspense, citação, entre outras coisas mais. Mas vocês que já são meus alunos há um bom tempo sabem que eu não costumo trabalhar com essa forma de ver o texto. Eu prefiro encarar o texto de uma forma diferente e encarar as partes da introdução de uma forma um pouquinho diferente. A gente tem outra nomenclatura para aquilo tudo lá. Então eu vou simplesmente deixar um pouquinho esse conteúdo da apostila de lado agora para falar com vocês do esquema do jeito que a gente está mais acostumado. Separar todas as partes de uma introdução do jeito que a gente já está acostumado, que a gente faz no nosso curso preparatório
para o Enem no final do ano e que nós falamos muito no ano passado. Então, a grande maioria de vocês vai ter a sensação de que acho que já ouvi isso. Mas nunca é demais você relembrar tudo que você deve, pode e deve fazer nas partes do texto de uma dissertação, tanto para o Enem, que também serve para quando você estiver fazendo a Unesp, quando você estiver fazendo a FUVEST ou qualquer outro vestibular que vá te pedir um texto dissertativo ou uma dissertação. Então, eu vou para um arquivo de Word para vocês verem aqui. Ó, eu fiz como se fosse como eu faço na minha lousa, ó, eu elaborei um texto fictício que não tem nada escrito, só para vocês verem as partes do texto, ó, tá vendo? Ó, eu coloquei como se fosse um texto, teria um título qualquer, genérico. Aqui nós temos o parágrafo de introdução, ó. Esse é o parágrafo de introdução, eu coloquei com 3, 6, 9 ou 10 linhas. Depois aí teria mais 2 parágrafos de desenvolvimento que eu não coloquei em destaque agora, porque não é o foco dessa aula, agora é introdução e tese. E depois teria um parágrafo de conclusão, que também não é o foco agora, então não vou atentar, não vou colocar coloridinho nada. O nosso foco agora é no primeiro parágrafo de um total de 4 parágrafos, que esse é o esquema que a gente anda trabalhando e que vem dando certo. A redação, vocês sabem que ela deve ter um parágrafo de introdução e um parágrafo de conclusão. No meio, no desenvolvimento, os argumentos, um texto pode oscilar entre 2 ou 3 argumentos. Eu, ultimamente, nesses 2, 3 últimos anos, como eu tenho visto, pesquisado para elaborar aquele curso no final do ano, tenho pesquisado as redações nota 1000, que têm sido eficientes no Enem, a grande maioria, a maioria esmagadora dos candidatos que têm tirado nota 1000, eles têm procurado aprofundar a argumentação um pouco melhor e fazer 2 argumentos, ou seja, 2 parágrafos de desenvolvimento do que 3, porque aí o número de linhas faria com que teria um pouco mais de limitação para o número de linhas de cada argumento e faria esse argumento ficar um pouco mais superficial. Então, nós vamos tentar trabalhar, isso não é uma regra básica que você não pode nunca subverter, claro que pode, mas a gente vai tentar fazer com que todos vocês se encaixem nesse esquema de se aprofundar, elaborar 2 argumentos bem elaborados, bem profundos, com citação de autoridade nos 2, com dados nos 2 e a participação de comentário de vocês nos 2. Mas hoje não é papo para desenvolvimento, hoje a gente vai falar só de introdução. Então, eu vou até aumentar aqui para a gente fazer um foco maior no parágrafo de introdução apenas. Eu já vou até colocar um pouquinho mais para baixo aqui, ó. E vamos lá. É o seguinte, o que deve ter, o que precisa ter no teu parágrafo de introdução, que é imprescindível para qualquer redação bem-sucedida? Bom, cada parágrafo de introdução tem algumas características que, se você não colocar, você falha e grandemente quanto à estrutura no total do texto. Então, o seu texto precisa ter, na tua introdução, uma tese. Uma tese. Essa tese é o coração do seu texto. A frase-chave, a ideia-chave que você vai defender no seu texto todo. O seu texto todo vai ter como norte, vai ser norteada pela sua tese. Então, esta tese, vocês vão ver já, que é essa que está pintada nessas linhas que estariam de vermelho aqui, ó. Aqui é o momento em que você vai colocar a tua tese, ou alguns autores chamam de tema também. Mas eu vou colocar tese para não se confundir com tema lá atrás, porque tema é aquela frase que você lê na hora da coletânea. Mas é baseado nela que a gente vai fazer. A introdução, ela tem outras partes também que precisam estar presentes no seu texto. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou separar esse parágrafo de vocês em verdinho, olha aqui, ó. Essa parte verdinha
é a parte que a gente vai chamar de cenário. Quem já é meu aluno, quem já participou dos meus cursos, tanto de preparatório para o Enem ou nas minhas aulas corriqueiras, vocês estão acostumados a usar essa nomenclatura já. É um que eu chamo de cenário. Daqui a pouco eu explico o que é cenário. E depois vocês vão ver nesta parte roxinha o prelúdio número 1 e depois nesta parte marronzinha o prelúdio número 2. Essas são as partes que você deve cumprir na sua introdução. Acredite, se você cumprir com essas partes na totalidade, você nem precisa se preocupar com aquele monte de coisa que está escrito na mochila lá, não. Você está cumprindo e vai dar certo. Você está fazendo, sim, uma introdução competente, uma introdução que vai te render boa nota na correção, tanto da Unesp, quanto da FUVEST ou do Enem. Acredite, esse é o esquema básico para que você possa incorporar um bom começo para o seu texto, que você vai construir de acordo com o decorrer do ano. A gente vai explicando as outras partes. Muito bem, então vamos começar. Gente, esta parte verde aqui, que a gente vai chamar de cenário, esse aqui é a única parte do seu texto em que você tem liberdade, porque o resto você não tem liberdade nenhuma, você tem que fazer exatamente o que você tem que fazer, que é seguir exatamente os preceitos que a gente vai aprendendo durante o ano. Mas aqui você tem liberdade. Aqui você pode puxar pela memória, puxar pela sua experiência pessoal, de tudo que você já assistiu, de tudo que você já leu, de tudo que você já conversou, de tudo que você já gostou ou não gostou, e tentar incorporar isso no seu texto. Aqui é um momento que é muito chave, muito importante, porque aqui, se você utilizar isso sabiamente, essa parte verdinha chamada de cenário, se você usar isso sabiamente, você vai contemplar uma coisa que a banca quer muito. A banca sempre quer com que você contemple, que você demonstre que você sabe outros conhecimentos e não só aquele relacionado ao tema, ou que você é capaz de associar outros conhecimentos com o tema do texto. Quando eu digo outros conhecimentos, é uma sensação de transversalidade. Por exemplo, que você fosse capaz de pegar um tema que fala sobre exclusão social e conseguisse de alguma forma trazer a biologia, a física, a química para ajudar na sua argumentação ali. Ou se você conseguisse trazer alguma coisa da arte, ou alguma coisa da filosofia. Ou seja, a banca quer que você demonstre repertório. Repertório. Eles têm um item que vai cobrar, se não me engano é o item número 2, que cobra exatamente repertório. Que é o que eles querem, que você, candidato, demonstre que você consegue olhar a vida, que você consegue olhar um problema da vida e associar vários conhecimentos para a discussão e a solução desse problema, que está sendo apresentado para você ali. Então, você pode até ousar. Você pode até colocar, por exemplo, vamos supor que você esteja trabalhando, o tema lá seja um trabalho sobre alguma questão social sobre órfãos, sobre pessoas que são abandonadas ou que não têm os seus pais e que acaba caindo na criminalidade. Aí você tem a brilhante ideia, você fala assim, nossa, eu adoro o personagem do Spider-Man, do Homem-Aranha, e ele é órfão. Será que eu poderia colocar o Spider-Man na minha redação? Será que eu colocaria o Spider-Man, explicaria a história dele no meu cenário e ficaria bom? Sim, ficaria. Ficaria sim. Ah, eu gosto de um filme. Vamos supor que ou uma série, né? Eu tive já uma candidata que colocou uma ideia muito boa. A gente tinha uma redação sobre depressão. E essa redação sobre depressão, ela resolveu colocar no cenário explicando uma série chamada 13 Reasons Why, que é, eu não assisti a série, mas se eu não me engano, é uma moça que comete suicídio por causa de depressão e explica o que aconteceu nessa série aí, que são 13 capítulos, não sei lá, que ela explica. Ou seja, o que o candidato está mostrando? Ele está falando, eu consigo ver minhas horas de lazer, a arte que eu vejo, eu consigo ver tudo isso e associar no tema.
Então, eu posso trazer o Spider-Man, eu posso trazer o 13 Reasons Why, eu posso trazer um filme que eu gostei, ou eu posso ser um pouco mais erudito e trazer um momento histórico. Ó. Se eu conseguir achar algum momento da história, algum momento que seja marcante, que está ligado com aquele tema que eu vou trabalhar, fica fabuloso. Aí você começa, ó, o seu texto, vamos supor que seja um texto sobre capitalismo, você coloca assim: as revoluções industriais modificaram o modo de ver o comércio e os negócios do mundo todo desde o século tal, e isso acontece até hoje, modificando e melhorando cada vez mais as formas de ver as relações comerciais entre pessoas e povos. O que eu fiz? Eu vou falar sobre capitalismo daqui a pouco, ou eu vou falar sobre consumismo daqui a pouco, mas eu estou puxando a história para elucidar, para dar um cenário erudito para a minha redação. Por isso que eu chamei de cenário. Eu gosto de chamar de cenário essa primeira parte, justamente por isso. Ela traz o pano de fundo, e você que escolhe o pano de fundo. Você pode escolher um pano de fundo óbvio, ou você pode escolher um pano de fundo que vai chamar literalmente a atenção da tua banca. E a tua banca vai dizer: olha só, eu não tinha pensado nisso. Só para ilustrar, eu gosto muito de ilustrar isso, o ano passado eu tive 2 alunos, um deles o Joãozinho, que está aí, que estudava aí no COC. Ele, lembra que o tema era cinema, né? E o que ele escolheu para colocar como cenário, para iniciar a conversa toda sobre cinema ser para poucos e tudo mais, foi o Chaves. Ele colocou aquele episódio do Chaves em que o Chaves é convidado pelo Seu Barriga para ir no cinema, porque estava todo mundo indo no cinema, ele estava sendo excluído ali. O Seu Barriga falou: então eu também vou, e aí põe aquela música triste lá, e o Chaves é convidado para ele. Então, a discussão do Joãozinho, por sinal, se eu não me engano, tirou 930 ou 920, ou seja, foi uma redação satisfatória, uma boa redação, e ele colocou, olha só que inusitado, ele colocou Chaves no seu cenário. Então eu tive alunos que colocaram coisas artísticas, eu tive uma aluna, a Letícia, que colocou os vitrais não sei da onde, de uma igreja não sei da onde, ela quis puxar para a arte dela lá. Depois eu tive outros alunos que falaram sobre outras questões interessantes. Na sala de... Eu não estou lembrado agora que eu estou gravando o vídeo, mas eu lembro que na sala de vocês teve boas ideias, que a gente discutiu como é que foi a invenção de Hugo Cabret, se eu não me engano, estou lembrando agora. Então, na discussão sobre como é que foi o Enem, no ano passado eu vi que vocês já sabiam o que era esse negócio de cenário e colocaram coisas boas ali. Então, olha a liberdade, você pode criar alguma coisa. Agora, vamos às partes técnicas. Coloquei, descrevi, fiz uma alusão histórica, ou peguei uma obra de arte, ou uma série, ou um desenho, e coloquei lá. Agora, você precisa, isso é muito importante, você precisa fazer a coesão com o restante do texto. Não dá para simplesmente jogar: então, o Spider-Man é órfão, a sociedade sofre. Não. O Spider-Man é órfão, e aí como é que eu vou colocar agora a minha tese? Primeiro, eu tenho que pensar o seguinte: essa parte que eu coloquei grifado aqui, ó, é a parte da coesão. Aqui, você vai colocar uma conjunção ou uma locução que deixe bem claro que você está puxando uma coisa e juntando com a outra. Então você tem que falar assim, vamos supor que você está falando de uma obra de arte ou de um filme. Você vai lá e fala o seguinte, ó: esta obra de arte representa o que na realidade também é evidente, uma vez que... Tá vendo o que eu fiz? Eu juntei a obra de arte que pertence ao mundo irreal com a realidade, com o real, e aí eu estou desenvolvendo a minha discussão. Então eu tenho que colocar exatamente algum gancho, claro. Então é por isso que eu marquei bem claramente aqui, ó. Na tua tese tem que puxar para a realidade. Puxar para a realidade significa, ó, essa representação artística também pode ser vista na realidade, uma vez que a sociedade sofre com isso, isso e isso. Isso é muito importante, porque senão o tiro sai pela culatra. Você demonstra conhecimento, mas não junta, e aí falta no item número 4 da correção do Enem, que é de coesão, e paga-se muito caro por isso. Então, do verde para o vermelho, que eu vou explicar agora, tem que haver uma coesão, tem que juntar essas ideias. O que vem no vermelho, gente? No vermelho vem a tese. A tese é justamente quando você vai lá e diz para a tua banca que você quer discutir tal coisa. O ano passado era a questão dos cinemas não estarem acessíveis a todas as pessoas no país.
Então, o que você tinha que fazer? Você tinha que dizer ser isso de um outro jeito. Dizendo que, ó, esse episódio do Chaves representa bem o que pode ser visto hoje na sociedade brasileira, uma vez que as salas de cinema não estão acessíveis a toda a população como um todo, uma vez que pobres não têm acesso à mesma e pessoas morando em situações mais deslocadas também não. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou puxando aquela frase que está em negrito lá na proposta e estou trazendo ela para minhas palavras. Na verdade, é isso que você vai fazer. É basicamente isso. Para você fazer uma boa tese, você pega aquela frase que vem no Enem sempre em negrito ou entre aspas, e pega aquela frase e transforma ela em outras palavras, mas diz tudo o que está nela. Diz tudo o que está nela. Se falou que é problema, você tem que dizer que isso é um problema de outro jeito. Se disser que é no Brasil, se disser que é no Brasil, você tem que falar que é no Brasil ou no país. Se disser que é com os povos pobres, tem que falar que é com os pobres. Entendeu? Você tem que dizer tudo. Você lembra? Teve um tema, uma vez que caiu sobre a inclusão de desafios para a inclusão de surdos na educação brasileira. Aí, o que você tinha que falar? Você tinha que falar na sua tese que, se ele falar desafios, então você tem que falar que é difícil. Se ele tem que falar que é surdo, você pode falar surdo ou deficiente audiofísico. Repetir a palavra em si não é um problema, você não pode repetir a frase toda. E aí era na educação brasileira, então não era um problema mundial, era um problema do Brasil. Na tua tese, na tua parte vermelhinha, tem que ter tudo isso aí. Então eu diria, portanto, baseado nesse cenário que eu escolhi, a educação brasileira para deficientes auditivos constata-se como uma dificuldade, uma realidade difícil e que precisa ser mobilizada, solucionada mediante alguma coisa. Ou seja, eu estou puxando aquela frase e estou dizendo tudo o que tem nela com outras palavras. Isso é a tua tese. Se você fizer isso, claramente você está abrindo a discussão, você está colocando aquele problema da proposta no seu texto com suas palavras. Você está abrindo a sua tese. É isso que você tem que fazer. Feito isso, aí você já vai começar a pensar lá embaixo no seu texto. Eu vou dar só uma baixadinha aqui, ó. Você tem um parágrafo, 2 parágrafos de argumentação antes de vir a tua conclusão. Aí eu pintei de roxinho e marronzinho. Gente, aqui é um momento crucial do seu texto. Você precisa entender que agora, nesse momento aqui, ó, onde eu vou parar aqui, ó, o meu cursor está aqui, ó, no final do vermelhinho. Aqui, neste momento aqui, ou neste comecinho aqui, você precisa parar e pensar. Quais serão meus argumentos? O que eu tenho a dizer que explica esse problema que eu estou abrindo a discussão aí? Era o problema do cinema? Então, como é que eu vou explicar? Por que o cinema não é para todos? É por causa do preço? Porque ele é muito caro, não é todo mundo que consegue pagar? Um argumento. Ou é porque ele está muito longe de muitas cidades, não tem muitas salas em alguns lugares menos abastados do país? Esse é o outro. Então eu estou fazendo já um plano dissertativo. Então, as pessoas pensam, a hora que eu chegar lá embaixo eu penso, não, um bom candidato não faz isso. Um bom candidato, ele já sabe, já na introdução, como é que vai ser o texto todo. Depois ele só vai complementar a informação para transformar num parágrafo grande. E aí é isso que é o prelúdio 1, prelúdio 2. Prelúdio 1, roxinho. Prelúdio 2, porque na verdade prelúdio nada mais é que uma coisa que incita a outra que vai acontecer depois. Quando você tem uma pequena prévia do que vai acontecer. Isso é um prelúdio. Então, nessa parte roxinha, você vai dizer em uma ou duas linhas, depois tudo o que você vai explicar no parágrafo 1. E depois na linha 2, nas linhas marronzinha, você vai ter uma, duas ou três linhas. Eu coloquei só exemplo. Pode ser 3, pode ser 4, pode ser uma. Independente, pode ser 2 palavras. Você vai explicar com 2 linhas ou uma linha tudo o que você vai explicar detalhadamente no parágrafo 3, no parágrafo 4. Ou seja, isso aqui é uma pequena prévia do que você vai fazer no seu texto como um todo. Então, você vai pensar, nossa, então no meu parágrafo 2, eu acho que eu vou falar disso, e o ideal é que você já comece a pensar, eu tenho uma citação de autoridade. A gente vai falar de citação de autoridade depois, no ano. E depois a gente tem que ver aquela história de todo mundo participar, cada um uma vez, na sua citação de autoridade. Eu não esqueci daquilo, não. Aquilo é muito legal. Na hora que a gente abrir o Hangout, depois a gente vê aquilo lá. Não me deixe esquecer disso. A gente precisa voltar cada vez, uma vez cada um, colocar uma citação de autoridade para a gente rechear bastante. Porque agora no teu prelúdio, você vai ter que pensar nisso também. Você vai ter que pensar, nossa, no meu parágrafo roxinho lá embaixo, o
Que citação que eu vou pôr para rechear a minha argumentação? Eu vou falar disso e vou citar esse cara aqui, esse filósofo. E depois na minha marronzinha, eu gosto muito disso porque eu tenho aquela citação que vai encaixar perfeitamente aqui também. Isso é bom, isso é interessante, vai incrementar a tua nota. Então o que eu estou fazendo aqui no final da minha introdução? Eu já estou pensando o que vai ser no fim, no meio especificamente. Então o roxinho, eu já tenho que saber. Então lá eu vou argumentar disso, então eu vou dizer só um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos lá, volta para o tema do ano passado. Então é sobre cinema, então um dos argumentos vai ser sobre dinheiro. Então eu vou dizer assim, então eu vou lá e digo assim, a minha tese era, portanto, seguindo o pensamento, seguindo esta ideia composta pela ficção no Chaves de que o cinema não é para todos, precisa-se rever a questão da acessibilidade para todas as pessoas nesta arte, uma vez que não são todos que têm acesso a ela. Essa é a minha tese. Pronto. Aí eu vou colocar o ponto final e vou começar de novo. Aí eu começo aqui. Uma explicação para tamanha desigualdade pode residir no preço das entradas, que consta-se que é muito alto e não atinge a toda a população brasileira. Pronto, parei aí, não vou explicar mais. Não vou explicar mais. Eu estou explicando o problema e deixando pronto. E aí eu coloco outra possibilidade, tá vendo? Ó, aqui tem conjunção. Eu coloquei uma possibilidade, é essa. Outra possibilidade seria a questão das salas de cinema não estarem presentes em qualquer ou todas as regiões do país, uma vez que eu deixo. Não explico, não. Eu só coloquei uma pitadinha do que eu quero. Ou seja, olha só, vamos resumir. Na tua introdução, você tem um microcosmo do teu texto todo. Você tem um cenário que você trouxe de alguma experiência sua, que você considera uma experiência que vai ser legal, que a banca vai achar legal, bem articulada ali. Aí você vai lá, coloca uma conjunção para juntar esta ideia boa com a tua tese. A tua tese pega aquela frase que está em negrito, transforma em outras palavras, mas não deixa nada faltando, pronto, está a tua tese aí. E aí pensa, o que eu vou argumentar? Por que esse problema existe? Número 1, roxinho. Por que esse problema existe? Número 2, marronzinho. Não explica muito, só dá uma pitadinha, porque depois você vai ter tempo para explicar isso tudo nos 2 parágrafos de argumentos que você tem. E, por enquanto, a gente não está falando de conclusão, a gente vai falar de conclusão na hora certa. Tudo bem, pessoal? Esse é o conteúdo, então, que vocês têm para os 2 módulos, os módulos 7 e 8, e aí vocês já estão liberados. Ao final desta aula que vocês estão assistindo agora, vocês vão fazer, são 4 exercícios apenas desses módulos 7 e 8, que daqui a pouquinho eu estou enviando um link para vocês aí da sala virtual, em que a gente vai corrigir esse exercício, matar um pouco a saudade aí, que eu tenho muito para conversar com vocês e recombinar as coisas. Como é que vai ser essa questão da citação de autoridade uma vez de cada aluno, para a gente debater qual que seria o cenário que cabe isso, qual que seria uma citação para que tema seria, igual a gente estava fazendo antes desse coronavírus chegar, e, claro, para a gente debater também como é que seria as produções textuais. Eu já estou começando a pensar nisso. Como é que seria, a hora que eu der uma redação, o que vocês vão fazer? Vocês vão primeiro ser sinceros, né? Não vão tentar me enganar, até porque eu conheço o texto de vocês, vocês não vão me enganar. Vocês vão escrever marcando horário, acho que você tem que marcar aí na sua casa 1 hora para você escrever seu texto. Não vai copiar da internet, porque eu vou saber. E você vai escrever. E aí a gente tem que ver se você vai ou mandar uma foto para mim, o que não é o ideal, porque corrigir pela foto é péssimo. Eu não consigo ter a mesma, efetividade quando eu estou com o texto na mão, ou talvez uma possibilidade, eu estou conversando com o pessoal da coordenação, uma possibilidade de vocês escreverem e deixar, ou pedir para alguém deixar lá na escola para eu passar para pegar. Não sei ainda, nós vamos repensar isso. Mas, de qualquer modo, daqui a pouquinho nós estamos juntos aí. Bom trabalho para vocês no exercício e daqui a pouquinho eu vejo vocês. É nóis. Deixa eu só... Isso, aí agora, fechando a aula então, com vocês. Até já já. Tchau.